Sejam muito bem-vindos para mais uma aulinha do nosso grupo de medicina baseada em evidência e dessa vez, como vocês pediram, vai ser uma aula mais prática, tá? Então vamos conduzir um artigo juntos, ler, interpretar, depois vamos utilizar as nossas escalas de classificação para análise do risco de viés do artigo, tá bom? Para isso, eu fiz para dar uma agilizada, né? Eu montei já o passo a passo e para não gastar muito tempo, né? Porque não tem como ler um artigo, senão ia ficar mais de hora de vídeo. Eu já li o artigo, obviamente, e já deixei separado as partes de maior interesse para a gente, tá bom? Para a gente analisar depois. E essa aula, só relembrando, que vai ser antes da gente começar, de fato, a entrar no módulo de tratamento. Então, para tal, eu escolhi um artigo que fala sobre um tipo de tratamento. E como o pessoal pediu bastante, o tema foi sobre as canetinhas, os análogos do GLP-1, né? Então eu escolhi a tirzepatida para a gente trazer como exemplo hoje, tá bom? Então, só começando aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, sempre que a gente for pesquisar um artigo, a gente vai definir a nossa busca, né? Então a gente vai usar aquele acrônimo, o PICOT, né? Então P, que é a população que você está querendo buscar. Então, nesse caso, quero buscar pessoas com obesidade. I, a intervenção. Então, a minha intervenção é a tirzepatida. O C, que é o grupo controle. Eu coloquei que poderia ser placebo ou comparando com a própria semaglutida, tá? O O, que é o desfecho que a gente quer encontrar, o outcome, que é perda de peso nessa população. E o T é o tempo, tá? Você não é obrigado a colocar, mas, por exemplo, se você quiser ver, por exemplo, um efeito de um analgésico, você pode ver de um tratamento para dor, você pode ver a curto prazo, longo prazo, médio prazo, então você consegue também fazer essa filtragem, tá bom? E aí, utilizando um dos macetes já discutidos aqui em aula, né? Então a gente utiliza a inteligência artificial para ficar mais fácil da gente fazer essa busca, né? Então a gente coloca lá qual que é o nosso pico para ele gerar a string, né? Que são os mesh terms que a gente vai utilizar nos sites de busca, tá? Eu vou focar apenas no PubMed hoje, então eu pedi para fazer específico para o PubMed, que aí ele me gerou essa string aqui, tá? Aí a gente copia o código e joga lá na PubMed, tá? E aí os filtros que a gente vai estar usando. Como a gente falou, que é o PICOT aqui, né? Então eu quero ver uma intervenção, né? Então eu quero ver um tratamento, um tipo de tratamento. Qual que é o tipo de artigo que eu tenho que buscar? A gente já conversou sobre isso e é o ensaio controlado aleatorizado. Sempre que eu quero medir um desfecho, ver uma intervenção, a gente tem que utilizar de ensaio controlado aleatorizado, tá bom? E aí foi o único filtro que eu apliquei, tá bom? Ou a gente poderia também colocar revisões sistemáticas de ensaios controlados aleatorizados, tá? Também estaria correto, inclusive também é muito bom. Aí encontrei 38 resultados e depois eu fiz a filtragem por títulos, tá? Os que mais me interessavam. Então, eu encontrei esses aqui, né? Então, uso da tirzepatida uma vez por semana para tratamento de obesidade, muito bom esse título aqui. Tirzepatida para tratamento de obesidade e prevenção de diabetes. Não queria focar tanto em diabetes, então eu queria focar um pouco mais em obesidade. Então não ia abrir ele, tá? A gente tem a tirzepatida comparado com a semaglutida para tratamento de obesidade, então também seria um ótimo artigo, tá? Visando a minha busca. Tirzepatida mais exercício na obesidade, mas eu quero avaliar mais a questão da tirzepatida mesmo. E também tem essa comparando a tirzepatida com a semaglutida em pessoas com obesidade e diabetes tipo 2, tá? Mas é uma comparação indireta de dois estudos separados. Então, eu optei que se adequa melhor ao que eu queria analisar. Então, eu fiquei com esse artigo aqui, tá bom? E, após selecionar o meu artigo, vamos, de fato, ler ele, né? Vamos para a leitura, tá bom? Já deixei a nossa escalinha aqui, tá? Toda aposta. Então, a escala que eu conversei com vocês é a escala Pedro, que é a escala que a gente vai estar utilizando para fazer a análise. Então, só repassando aqui os pontos da escala Pedro novamente.
Então, item 1, os critérios de elegibilidade foram especificados. Isso aqui é a validade externa do estudo, tá? Isso aqui, ele não vai entrar na pontuação. A pontuação da escala vai de 0 a 10, tá bom? Porque vai até 11 itens aqui, mas o primeiro ele não conta. Dos itens 2 ao 9, a gente vai avaliar risco de viés no estudo. E os itens 10 e 11 são basicamente as estatísticas e os gráficos que ele coloca pra gente. Então, a gente vai passar por todos, tá? Então, começando aqui pelo primeiro. Os critérios de elegibilidade foram especificados? Vamos dar uma olhada. Então, a gente tem o artigo aqui. E, para tal, a gente precisa ir onde aparece participantes. É nessa aba onde eles colocam os critérios de elegibilidade, tá? Então, olha só. Então, adultos que tinham mais de 18 anos ou mais, com um IMC de 30 ou mais, ou um IMC de 27, mais alguma complicação relacionada ao excesso de peso, né? Como hipertensão, dislipidemia, a apneia obstrutiva do sono, ou doença cardiovascular, e também que não tinham tido sucesso com dieta para perda de peso, eram elegíveis para participar. E ele também coloca aqui qual que era o critério de exclusão e tal. Então, pessoas que tinham diabetes ou que tinham já tido uma variação maior que 5 quilos nos últimos 90 dias, né? Então, eles também tiraram. E eles colocam, tudo isso, eles falaram que colocaram no apêndice, né? Que é uma outra guia, né? Que eles colocam no estudo, que é esse apêndice, né? Que eles trazem todas essas informações pra gente. Então, aqui tá, ó, o sumário, né, do artigo, então a inclusão e exclusão critérios de inclusão e exclusão. Vamos ver. Página 9. Então tá aqui. Critérios de inclusão, critérios de exclusão. Então, critérios de inclusão, ele descreve aqui, então IMC maior ou igual a 30 ou maior ou igual a 27 com alguma dessas comorbidades, as características dos participantes. Tá? Agora, os critérios de exclusão, então, qualquer um dos critérios que se aplicam a seguir, né? Então, pacientes que já tinham diabetes, né? Então, diabetes tipo 1, alguns outros problemas aqui, como doença renal crônica, né? Com uma taxa de filtração menor que 30 e tal. Então, ele deixa bem especificadinho. Então, aqui na nossa escala Pedro, a gente vai ticar um sim aqui, tá bom? Então, sim, os critérios de elegibilidade foram especificados, tá? 2. Agora a gente vai começar a analisar os riscos de viés presentes no estudo. Então, os sujeitos foram aleatoriamente distribuídos por grupos. Então, o que basicamente é isso aqui? É a randomização, tá? Então, vamos lá. E vamos olhar onde que a gente vai para ver isso. A gente vai nos métodos, tá? Então a gente chega nos métodos e vê que esse estudo foi um estudo fase 3, multicêntrico, randomizado, tá? Mas aí a gente pode querer saber também como que foi feito essa randomização. Então a gente também pode vir aqui e vai estar escrito que foi randomizado na proporção de 1 para 1 para 1 para 1 para receber tirzepatida na dose de 5mg, 10mg, 15mg ou placebo, tá? Então, são 4 tipos de grupos diferentes que a gente tem aqui que foram randomizados, tá bom? Então, também pontuou nesse critério. Então, critério 2, nesse viés aqui, sim, pontuou, ok, foi randomizado. Aqui, critério 3, tá? A alocação dos sujeitos foi secreta. Então, o que é aquele viés de cegamento, né, que a gente analisou na aula anterior? Então, a gente sabe quais grupos foram alocados, qual paciente foi alocado em qual grupo? Aí a gente pode ver aqui também que a gente não sabe, tá? Foi um estudo duplo cego, tá bom? Então, isso aqui já diz pra gente que não. Mas também ele diz novamente que tem no apêndice que foi descrito lá. Então, eles colocam aqui no apêndice
quais foram os critérios de randomização e cegamento. Então, tanto os investigadores quanto as pessoas que estavam conduzindo, tanto os clínicos que estavam monitorando os participantes, ficaram cegados, tá? Até o final do estudo. Então, eles não sabiam qual grupo eles estavam, eles não sabiam qual tratamento eles estavam recebendo. Os clínicos que atendiam esses pacientes para medir as avaliações, fazer a pesagem e tal, não sabia se aquele paciente estava recebendo uma dose de 5mg, 10mg, 15mg ou placebo. Então, ninguém sabia nada. Então, foi um estudo duplo cego, que é o que a gente realmente busca, tá? Um melhor tipo de estudo. Então, o 3 aqui a gente vai ticar também, que ele teve essa alocação. 4. Inicialmente, os grupos eram semelhantes no que diz respeito aos indicadores de prognósticos mais importantes. Então, o que a gente está avaliando aqui nesse 4? A gente quer saber do baseline, né? Que foi o que a gente já conversou também. E todo estudo, ele tem que ter um baseline, tá? Então, esse aqui é o baseline do estudo. E o que a gente vai buscar aqui no baseline do estudo? Quando houve realmente uma boa randomização, uma boa distribuição desses sujeitos entre os grupos, os números dos dados do baseline, eles têm que ficar muito semelhantes. Então, quanto mais semelhantes os números ficarem, ainda mais se for um critério muito importante para o nosso estudo, melhor eles foram randomizados. Quer dizer que foi uma boa randomização, tá? Então, vamos olhar os dados as características que mais importam aqui pra gente, tá? Então, idade importa? Importa. Então, ó, grupo 5mg, 45, a média de idades, 10mg, 44, 15, 44, placebo, 44. Então, ótimo pra gente. Então, a gente pode também, por sexo, né? Então, feminino ou masculino, né? Mas eles colocaram feminino aqui porque se esses aqui são feminino, o resto é o masculino, então também vai estar balanceado. Então, ó, 426, 427, 425, 436, então assim, também muito bom. O que é importante? A gente está avaliando perda de peso, então é importante a gente saber com quantos quilos e o quanto é o IMC que esses participantes, eles começaram o estudo. Então, olha só. Quantos quilos? 103 quilos aproximadamente, 105, 105, 104. Então tá vendo que são números muito próximos de peso, que não vai fazer diferença estatística para mim, essa variação de 1 a 2 quilos, né? E o IMC, que a gente vê aqui, olha só, 37,4, 38, 38, 38. Então também é um IMC que foi muito bem randomizado. Outro critério importante pra gente, circunferência abdominal. 113, 114, 114, 114, ótimo, tá? Colesterol, 187, 190, 187, 186, ótimo. LDL, que também está envolvido em doenças metabólicas, cardiovascular, também ótimo pra gente. Taxa de filtração glomerular, mesma coisa. Número de pré-diabéticos, mesma coisa. A hemoglobina glicada, 5.6, 5.6, 5.6 e 5.6. Então, assim, muito bom. Só uma outra coisa que eu gosto de ver em estudos também que não tem na tabela, que eles não classificaram, quando a gente fala de perda de peso, eu gosto de ver a parte socioeconômica dos participantes, tá? Porque é um fator que influencia bastante. Porém, eles não colocaram, mas tudo bem. Tá muito certinho aqui o baseline pra gente, tá ótimo. Foi muito bem alocado, então a gente vai lá dar um pontinho também no baseline. 5. Todos os sujeitos participaram de forma cega no estudo, que foi o que a gente viu aqui. Todos os sujeitos, N participantes, permaneceram cegos durante o tratamento, até o final do estudo. Então, sim, todos os participantes, eles não sabiam o que eles estavam tomando, tá bom? Todos os terapeutas que administraram a terapia fizeram de forma cega? Sim, também. Igual a gente acabou de ver, os terapeutas também estavam cegos. Todos os avaliadores que mediram pelo menos um resultado-chave fizeram de forma cega? Também. Então, tá vendo aqui os 3, tá? Como a gente pode ver aqui, os investigadores, a staff, os clínicos e os participantes, todos estavam cegos, tá? Então, a gente ficou lá. O número 8, mensuração de pelo menos
um resultado-chave foram obtidas em mais de 85% dos sujeitos inicialmente distribuídos pelos grupos. Aqui, o que a gente está avaliando aqui? A gente está avaliando a perda dos participantes do estudo, tá? Então, a gente considera até 15% de perda de participantes uma perda razoável, aceitável para se ter num estudo, tá? O ideal mesmo seria estar abaixo de 5%, mas até 15% a gente ainda aceita, tá bom? Então vamos lá no estudo. Temos aqui no final do estudo, onde a gente vai ter os desfechos finais, vai ter as comparações, aí a gente vê que no final 86% dos participantes completaram as 72 semanas do trial, tá? Então, por 1%, ele pontuou também nessa escala, certo? Então, sim. Número 9. Todos os sujeitos, a partir dos quais se apresentaram mensurações de resultado, receberam o tratamento ou a condição de controle conforme a alocação, ou, quando não foi esse caso, fez-se análise de dados para pelo menos um dos resultados chaves por intenção de tratamento, tá? Isso aqui é uma coisa que a gente vai falar ainda, tá? Mas a intenção de tratamento ela é uma coisa boa, principalmente quando a gente tem perda de pessoas no estudo. Dependendo dessa perda ou quando os grupos eles trocam de braço, né? Então, braço intervenção vai para o braço controle e vice-versa. Depois, na análise a posterior dos dados, a gente tem formas diferentes de analisar esses dados que foram trocados ou foram perdidos por tipos de sistemas diferentes, né, que fazem essas análises para a gente. Porém, a melhor que a gente tem, que mais se aproxima da realidade, é a por intenção de tratar, tá? Isso a gente vai ver depois, mas a gente pode ver aqui no estudo. Só procurar, ele tem que falar, tá? O estudo tem que ter isso. Se você não achar, é porque realmente não foi feito dessa forma, tá? Então, tá aqui, tá nos métodos. O tratamento tal, que foram descontinuados, foram por intenção de tratar na população, tá? Então, quando você for tentar procurar esse item, dá um Ctrl F e digita intention to treat, tá? Geralmente eles trazem dessa forma a maioria dos estudos, tá bom? Então, também foi por intenção de tratar, pontuou. Então, a gente vê que a gente conseguiu eliminar todos os riscos de viés, os mais importantes, né? Mensurados na nossa escala. Agora, os itens 10 e 11, são referentes à estatística do estudo, tá? Então, 10 os resultados das comparações intergrupos, tá? Então, entre os grupos, resultados da gente comparar entre o grupo 5mg, 10mg, 15mg e placebo, foram descritos para pelo menos um resultado-chave, a gente vai ver que sim, foi descrito não só para um, mas para todos os resultados chaves que estavam sendo abordados, tá? Então, a gente tem aqui, tá bom? Dividido por 5mg, 10mg, 15mg ou placebo. Então, esse aqui é no IMC, tá? Não, mentira. Esse aqui é no quilo mesmo, tá? No peso. Essa aqui também é no peso, na estimativa, isso aqui por semanas, tá? Até a randomização, então até onde o estudo foi, 72 semanas. A gente tem os alvos, tá? De tratamento. Então, ele dividiu todos os grupos, tá? Então, os 4 grupos, os 4 grupos, os 4 grupos, os 4 grupos, tá? Nos gráficos e trouxe pra gente a estatística, olhando todos os desfechos que ele se comprometeu em abordar, tá? Então, a gente vai pontuar aqui também a estatística, inclusive os da New England Journal of Medicine, são muito bem feitos, tá? É muito difícil você achar um estudo que provavelmente vai conter altos riscos de viés, tá? Que é um estudo muito bem conduzido até para ser aceito lá. E o 11, o estudo apresenta tanto medidas de precisão como medidas de variabilidade para pelo menos um resultado-chave. E a gente vai ver aqui também que sim, tá? Essas são as medidas, tá? Isso aqui são as medidas. E elas podem aparecer de diversas formas, tá? Elas podem aparecer como uma comparação, pode aparecer como desvio padrão. Então, vai depender bastante do tipo de gráfico que eles vão trazer, tá?
Geralmente em forest plot, a gente vai ver que quando traz a linha de base tocando 0 ou tocando 1, uma é comparação, outra é quantas vezes que um tratamento é mais efetivo que o outro. Então a gente analisa dessa forma, tá? A gente não vai entrar na interpretação dos resultados em si, tá? Quem quiser depois pode ficar à vontade para ler o estudo na íntegra, mas são resultados muito bons, como a gente pode ver, tá? De peso perdido, tá bom? E só mais uma coisa aqui, né? Então essa aqui é a porcentagem, né? Por exemplo, de peso que foi perdido. Então no grupo que recebeu 15 miligramas, a gente pode ver que teve uma perda de mais ou menos 21%, tá? Só que a gente tem que tirar o placebo, tá bom? Então se o placebo foi 3,1, a gente faz essa diferença e analisa a eficácia realmente da medicação isolada, tá bom? Então tem que sempre lembrar dessa ressalva, que nem todo estudo ele já traz essa diferença feita, né, esse cálculo, mas esse aqui traz lá no final, ele conta com esse cálculo já realizado, tá bom? Então a gente pontua aqui sim, tá? Então o estudo aqui pra gente, ele fica com uma nota final 10 de 10, tá bom? Então, assim, 4 ou menor, 4 pontos ou menos, a gente fala que é um estudo muito ruim, né? Com um alto risco de viés. De 5 a 7 pontos, intermediário, maior ou igual a 7, a gente fala que é um estudo bom metodologicamente feito, tá bom? Com baixo risco de viés. Mas só tem esses tipos de viés? Não, igual a gente falou na aula, tem vários tipos de viés, não são só esses, mas a gente considera, geralmente nas escalas, que esses são os principais tipos de viés que vai ter mais impacto e alteração no nosso estudo, tá bom? Então, por exemplo, até separei um aqui no final, que a gente pode ver, que é o viés de financiamento, né? Então, a tirzepatida, que é produzida pro grupo Eli Lilly, né? Ela foi patrocinada pelo grupo. E, inclusive, os participantes também, os coordenadores, eram do grupo, tá? Então, isso aqui é um risco de viés relativamente importante, tá? Mas, assim, não é uma coisa que a gente vai levar em conta com tanta força, porque, como a gente viu lá em cima, é um estudo fase 3. Então, assim, é uma medicação que quando saiu esse estudo, fase 3, ele nem tinha sido comercializado ainda, né? Então, assim, realmente, o único jeito de avaliar esse estudo, de medir esses desfechos, de conduzir o estudo, seria pela própria empresa mesmo, tá? Pela própria empresa do medicamento. E isso não é necessariamente uma coisa ruim, mas o que a gente tem que ficar de olho, igual a gente conversou sobre a lógica e o pensamento bayesiano, o que a gente vai fazer? A gente vai guardar esse resultado no nosso coração, falar assim, olha, provavelmente é uma medicação ótima e realmente funciona. E aí, assim que ela for disponibilizada, outras pessoas, outras entidades vão começar a fazer estudos de forma independente para avaliar e vão ver se vão conseguir chegar no mesmo resultado que a empresa chegou conduzindo o estudo, tá? Então, assim, geralmente os resultados eles não vão ser tão discrepantes, se não teve nenhuma omissão de dados, se foi tudo certinho. Então, assim, não é um problema pra gente inicialmente, tá? Mas é uma coisa pra gente ficar atento para quando sair mais novos estudos, a gente abre, compara com esse estudo que teve e a gente olha se realmente é tudo isso mesmo que a gente observou, tá bom? Então, gente, a aula de hoje era só isso mesmo, tá? Era só mostrando, né, a pedido de vocês, como que a gente usa a escala Pedro, como que a gente faz essa leitura, tá? E calhou realmente do artigo que eu abri para ler, para usar de exemplo, ser um artigo da New England Journal of Medicine, que geralmente são artigos com baixíssimo risco de viés, tá? Que são muito bem conduzidos, com uma boa metodologia, porque é uma revista muito boa, tá? Com uma taxa de aceite muito pequena. Então, geralmente são estudos mais sérios e com menor risco de viés. Mas futuramente, quando eu achar algum estudo assim bem discrepante, mais marcante, a gente pode estar trazendo também para mostrar um estudo com alto risco de viés,
tá? Para a gente ver como interpretar também esse estudo. Mas é basicamente isso, gente. Muito obrigado pela atenção e semana que vem a gente começa com as nossas aulinhas voltadas para tratamento, tá bom?